Meu mundo refletido. Será que você se conhece? Você sabia que tudo que você vê, as críticas, os elogios, tudo que você vê, tudo que você fala e tudo que você faz, na verdade é uma projeção do que se passa aqui dentro? Hoje eu e a Rebeca vamos conversar exatamente sobre isso, meu mundo refletido. Esse é o título da nossa live de hoje e vou te convidando a chamar as amigas. E eu já vou agradecendo a presença da minha amiga Aline Kate Paula, acho que a Aline viu, que eu iniciei a live, aí eu encerrei a live, aí eu voltei, iniciei de novo. Oi, amiga, fala aí se você tá ouvindo, se a conexão tá boa. Vão falando aí pra mim se tá tudo certo, por favor. Porque hoje a gente vai bater um papo muito legal. E assim, eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei de ambiente, mas tá tudo certo. Lembra que a gente tá aqui nesses dias, né? Essa é a última live da série Reflexos. Então, a gente teve uma primeira série de lives, que foi a Eu Sou. Depois, nós tivemos essa série de lives, que é a série Reflexos. E na próxima semana, a gente já inicia uma outra série de lives, que é Eu Tô no Lucro. E para me ajudar a conversar com vocês sobre o que nós estamos falando hoje, meu mundo refletido, a gente vai falar sobre autoconhecimento. Eu já vou chamar aqui a minha amiga Rebeca Gurgel. Tô te chamando já, amiga. Vai aceitando aí. E as amigas maravilhosas que estão por aí, por favor, fala aí pra gente como é que tá essa questão do som, da Olá, imagem. Ai, eu tô vendo que eu tô meio fora do quadro. Deixa eu ver. Entrei melhor no quadro? Se vocês verem como que tá o negócio aqui, é porque não tem como tirar uma foto agora. Mas o meu celular, ele tá pendurado numa mala. E tá tudo certo. A luz tá vindo daqui. Então, deixa eu ver. Eu vou colocar um filtro, viu, Rebeca? Só pra ver se tá melhora. bom. Ixi, não, gente. Não, amiga, ficou borrado o negócio. Deixa eu ver, ó. Faz até a boca aqui, ó. Não, Adoro. não, 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 não. Tem hora que eu. Cadê? Deixa eu tirar. Como é que tira aqui? Tem hora que eu fico brincando de filtro. E assim, se precisar, eu mudo depois a luz, mas eu acho que dá pra gente começar a conversar aqui. Já vou aqui agradecendo. Laís entrou. Gente, diz se eu tô travado ou não, se é a minha imagem ou se é da Rebeca. Aí a gente Ah, precisa do feedback de vocês, tá? eu tô te ouvindo. Talvez seja a minha. Pode ser. A gente vai esperando as amigas falarem. Lilian, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vinda. Laís, Darcy, eita, ai, professora Suzy, seja bem-vinda. Então, mais uma vez, lembrando para vocês, gente, é a última live da série Reflexos, que foi a minha série queridinha. Eu tenho, deixa eu ver se eu colocar aqui, se melhora a luz. Não, melhorou não, vai ficar assim mesmo. E aí a gente vai falar sobre autoconhecimento hoje. Só para a gente relembrar, na primeira live eu tive uma conversa, né, bem interessante com a Aline Kate. Nós comentávamos ali a forma como nós nos víamos, né, como nós projetávamos a imagem do nosso corpo, né? Então, para mim, beleza era aquela mulher europeia dos olhos azuis. Eu não sei você, mas aqui no ambiente que eu estou, por exemplo, é, eu percebo que eu tenho desconstruído um pouco isso, mas que essa foi a imagem de beleza que venderam pra gente. E muitas vezes isso nos impede de vermos a beleza que existe dentro de nós. Vê se faz sentido, não é isso, Rebeca? É isso mesmo. Desconstruir, né? Exatamente. Desconstruir um padrão que não é padrão. Não é padrão. Afinal, não tem forma, né, amiga? Não, cada um é um. Exatamente. Na segunda live foi com a Ana Maria, a gente falou sobre autocuidado, nós falamos sobre até sobre a questão do toque, né?
Será que você sabe qual é o peso da sua mão? Será que você tem se tocado? E falamos também que tudo o que nós fazemos, tudo depende da motivação. Então, de repente, até uma pessoa que se cuida bastante, mas qual é a motivação por trás desse autocuidado? E se a pessoa não se cuida, qual é a motivação por trás dessa falta de autocuidado? Então, veio aí já com a Ana Maria essa palavra, autoconhecimento. Na terceira live foi com a nossa amiga Creuza. E aí, a gente respira. Eu vou já tirar, Aline. Vou já tirar os comentários, tá bom? Só diz se. Nesse momento eu só tô com os comentários, Aline, porque eu quero saber se vocês estão ouvindo, se a nossa conexão tá boa. E aí, se tu puder dar esse feedback, amiga, pra gente, eu já agradeço. Oi, Sueli, seja bem-vinda. Oi, Sueli, seja E aí nós. bem-vinda. E aí nós falamos na última live sobre a visão do espelho, essa questão de autoimagem mesmo. E a Creuza trouxe uma reflexão muito bonita que nós mesmos não conseguimos entender, nós não somos autores de nós mesmos. Vou repetir. Nós não somos os autores de nós mesmos. Nós não somos os criadores de nós mesmos. E é por isso que é importante nós conhecermos quem nos criou. É importante nós conhecermos quem nos formou, quem nos desenhou, porque nele nós vamos achar a beleza que existe em cada uma de nós. E agora eu vou tirar os comentários, agora sim, então já vai chamando as amigas. Tem um aviãozinho aqui, já manda esse aviãozinho aí para um monte de gente. Tem uma caixinha de pergunta aqui também. Você pode fazer a pergunta aí pela caixinha, porque eu vou desativar os comentários. Deixa eu desativar. Desativei os comentários. Pra gente ver. A Rebeca é linda demais pra gente não ver, né? Peraí. Aqui, apertei pronto. Pra gente não ver a Rebeca, né? Por favor. E aí, vamos lá, amiga. Vamos lá conversar um pouco sobre Né? autoconhecimento. E eu pedi da Rebeca porque, de propósito, a partir da próxima semana, nós vamos ter a série Tô no Lucro. E a nossa amiga Sueli Biriba, que está aqui, estará conosco. Ai, gente, que contágio, hein? Só convidadas extraordinárias. Só porque você que está aí assistindo a gente, só porque você merece. E a gente vai trazer cada tema. E aí a Rebeca tinha que vir, que eu tinha que passar o bastão. Não recebi o bastão da Aline Kate? Eu tinha que passar o bastão aqui para nossa amiga Rebeca Gurgel. Então já vou perguntando, Beca, fala aí para mim. O que é autoconhecimento? Como que a gente define autoconhecimento? Então, apesar de já ter estudado um pouco, né, sobre o assunto, eu fui de novo, porque eu me conheço, eu sei que eu sou do detalhe, e aí eu fui ler, reler algumas coisas, né? E assim, de uma forma bem simples, né? O autoconhecimento é você se auto-investigar, usando a autoconsciência e desenvolvendo a sua autoimagem. Ai, Então, repete que ficou tão bonito, amiga. Gente, anota isso. Aline, por favor, anota isso pra gente. Repete aí, por favor. é você se auto-investigar utilizando o seu autoconhecimento para desenvolver a sua autoimagem. Uau. E aí, claro que tem toda uma gama de conhecimentos, de ações, de consciência que envolve tudo isso, né? Então, você conseguir se perceber as suas limitações, as potencialidades. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a identificar minhas potencialidades, as minhas limitações, né? Comecei a perceber os meus sentimentos, porque é algo que é até frequente as pessoas não saberem o que estão sentindo, Verdade. né? Ah, será que eu estou alegre ou estou feliz? Porque são sentimentos totalmente diferentes.
Alegria é totalmente Hum, diferente de felicidade. Será que eu estou hum, triste ou estou angustiado? E aí, hum. para poder identificar isso, eu preciso me conhecer. Uau! E aí, só compartilhando com a Rebeca, tá, gente? Nós somos mulheres conformes, eu e a Rebeca. A Aline Kate, ela é outro tipo de perfil comportamental. E nós falávamos, né, um pouco sobre essa questão de rótulos. Muitas vezes nós somos colocados sobre rótulos, mas quando nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos, né, quando eu sei quais são as minhas potencialidades, quais são os meus pontos de desenvolvimento ou de melhoria, eu posso tomar decisões mais assertivas. E aí eu compartilho com você uma situação minha, Luciana, porque eu sou, além de conforme, estável. Ou seja, sou bem lenta, gente, bem lentinha. Então eu tenho que decidir tudo antes. Quando eu não sabia disso, eu ia para os lugares, e aí vou rapidinho aqui, a Rebeca vai controlando o horário aí pra gente, mas deixa eu contar. Aham, Fui tranquilo. pro Método CIS, e aí lá tudo lindo, maravilhoso. Houve um momento em que foi lançada uma promoção. E para mim, eu não, como eu não tinha decidido antes, eu não sabia, eu não tinha nem entendido. Eu não entendi que aquilo tinha sido uma promoção. Eu não entendi nada, gente. Não, simples assim. Por um momento eu achei que era brincadeira, por um momento eu achei que era teste. Eu não entendi nada daquilo. Porque eu não me conhecia. Eu não, simples assim, eu não me conhecia. Então, a partir do momento que eu me conheci, que eu sei hoje, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade maior de tomar decisões sob pressão, então eu decido antes. Se eu vou para uma reunião de trabalho, né? Se eu vou para uma reunião de negócios, eu já vou com pelo menos 3 cenários montados. Porque o que vier próximo daquilo, eu sei decidir muito rápido. E aí, nesse contexto, estávamos eu, Aline e Rebeca num café. E quando chegou lá, eu já sabia exatamente o que eu iria consumir. E a Aline perguntou: como assim? Tu já sabe? E aí eu fui parar para pensar, porque ficou tão natural para mim decidir as coisas, né, Rebeca? Com antecedência que eu também não estava, eu já não estava mais percebendo que eu estava fazendo isso. E aí caiu a ficha e eu compartilhei, né? É porque eu tenho decidido antes. Porque na hora de decidir sob pressão eu demoro demais. E aí as oportunidades passam, e aí eu perco tempo. Então, decido antes, mas isso só pode acontecer por causa de quê? Autoconhecimento. E aí eu quero saber um pouquinho da Rebeca. Como que foi tua jornada, amiga? Então, é, essa jornada desse autoconhecimento bem focado na inteligência emocional, ela começou lá em 2016, né? Nessa época, eu estava passando por algumas situações bem difíceis, bem complicadas. E olhando para o mais que a gente conhece hoje, né? O mapa de autoavaliação sistêmica, eu colocaria ali todos os pilares abaixo de 5. O único que ainda estava um pouquinho mais elevado, mas eu acredito que nem chegasse a 8, era o pilar espiritual. E que era o que ia me sustentando, né? E naquela época eu sentia muita raiva, eu nem sabia que eu sentia raiva, né? Eu só explodia, do nada eu explodia, enfim. E aí eu cheguei inclusive com a Aline, né, que na época era pedagoga da minha filha na escola Creche Vida. Aline, olha, a Maria Eduarda tá impossível, não me obedece. E aí era tudo a criança de 4 anos, né? Eu talvez estivesse com a minha criança menor ainda naquele momento. E então ali foi o meu motivador para sair daquelas circunstâncias que eu vivia foi a minha filha. E aí sim, quando a Aline começou a conversar comigo, me explicou sobre método CIS, sobre Febracis, sobre inteligência emocional, eu já devia ter ouvido falar, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu não tinha nem noção disso tudo.
E interessante que eu falei assim, mas esse Paulo Vieira é de Fortaleza? Ela é de Fortaleza. Mas como que ele é de Fortaleza? Se eu sou de Fortaleza, eu não conheço esse homem. Então, assim, eu estava totalmente alheia a tudo isso, a tudo que eu vivo hoje, na verdade. E aí comecei, né, com o meu valor de conhecimento muito alto, então eu fui na internet, procurei e fui saber de tudo, né? Então ali começou a minha jornada, né? De realmente conhecer quem é a Rebeca. Porque até aquele momento eu não tinha conteúdos para dizer, eu não sabia nem como que eu estava vivendo, para ser bem sincera, né? Então, a partir dali eu fui conhecer o que me machuca, o que me dá alegria, é, em que momentos eu sei resolver muito fácil as coisas, em que momentos eu travo. E aí eu volto, né, para o que eu falei no início, as minhas limitações, as minhas potencialidades. Então, eu vou focar ali nas potencialidades e aumentar cada vez mais, né? E as limitações, eu vou procurar me abastecer de ferramentas, de conteúdo, para que eu possa desenvolver aquilo que me limita. Então, isso é muito o que eu tenho feito, né? Nesse caminhar do autoconhecimento. E eu acredito muito que é algo que não tem fim. Não tem fim. Você vai, vai, e quanto mais você vai, você quer ir. Verdade. É bem isso. E aí eu não combinei com a Rebeca, mas eu fiquei com vontade de É. compartilhar, porque, gente, ó, nós Ai. somos duas mulheres conformes. Então, a gente precisa combinar as coisas antes, né? É até engraçado que quem já nos conhece, né, as outras convidadas, elas já sabem, tá bom, Lu, acho lindo que você quer brifar tudo antes e tem. Mas em alguns momentos as pessoas até acham assim, ah, para Luciano, Luciana é influente. Gente, não sou. Às vezes até me comporto como, mas eu me comporto assim com algumas das habilidades do influente, mas dizer que eu sou influente mesmo, não, tá? E depois você procura a gente faz a sua análise de perfil para você também se descobrir, tá? E de repente sair de certos rótulos que podem ter colocado em você. E aí, como diz a nossa amiga Creuza, quem tem rótulo é pote de geleia. Ser humano é o que é, né? Mas que eu não combinei com ela, mas vou contar. Que eu gosto de contar histórias, Ai. né? A gente não se conhecia, né? Quem juntou a gente foi a Aline Kate, a Sueli Beriba, ali na Creche Vida. E foi muito interessante, porque nós fizemos o método CIS aqui em Manaus. Falei aqui, ó. Ah, me Ah, transportei agora. Abafa. E nós fomos convidadas para ir numa aula. Foi uma aula com Margarida Lima. E lá foi feita uma proposta. E aí ficamos eu e Rebeca no meio da rua. A gente faz ou não faz? Lembra que eu falei para você que é difícil tomar decisão sob pressão? E nós ficamos. A gente faz ou não faz? Não faz, não faz. Se tu for, eu vou. Se tu for, eu vou. Se tu for, eu vou. E ficamos nessa. E ali juntas, tudo deu certo. Tudo deu certo. fazendo Tudo, cálculos, né? Fazendo cálculos. todos os casos. Gente, é uma graça. Essa história a gente conta mais em outro momento. Mas para vocês terem uma ideia, né, de como se conhecer é importante. E quando a gente vive sob rótulos, de repente até tem as emoções disfuncionais. Não é isso, Rebeca? Fica com as emoções mais disfuncionais ali. Porque se você não é o que é, quem é você? Se eu. É, E eu conto. Fala aí, Rebeca. não, e aí, assim, como é que eu vou me colocar para o outro, dizer para o outro, seja em palavras, seja em ações, como eu quero ser tratada, como eu gosto de ser tratada, se nem eu me conheço, se nem eu sei isso. Exatamente. Então, assim, eu não tenho, eu falto com respeito, né? O não se conhecer o faltar com respeito consigo mesmo. Porque
como é que eu vou dizer para o outro o que eu quero, o que eu gosto, como é que eu fico feliz, se nem eu sei. Exatamente. E vai se machucando ao longo da jornada da vida para atender expectativas alheias e não alinhando expectativas. Porque hoje, só para dar um exemplo, nós sabemos, Aline, o que nós podemos esperar de você? E ela fala. E aí ela pergunta, e o que eu, vocês podem esperar isso de mim. E eu espero isso de vocês. Vocês conseguem entregar? E aí eu posso dizer, não, eu só consigo entregar até aqui. E ok. E aí a gente vai fazendo esse ajuste de expectativas, mas que só é possível porque em um momento nós decidimos nos conhecer, nos autoconhecer, conhecer realmente. Eu gosto mesmo disso, né? E é interessante a mente dos conformes, né? Aquela, só tô vendendo conforme hoje, gente. É interessante a mente dos conformes. Eu tava dia desse malhando, tava fazendo uma caminhada e eram as formas geométricas, porque o conforme ele é bem cartesiano, né? São os eixos, as coordenadas, e aquilo tudo estava me trazendo uma paz e uma organização mental que quem olha assim, fala, gente, que essa mulher tá olhando esse monte de fio aí, de linhas, mas que é exatamente isso. E aí a gente pergunta para vocês, vocês realmente se conhecem? Ou será que existe uma pretensão de se conhecer? Ou será que de repente estão se colocando por trás de máscaras? Não é isso, Rebeca? É isso mesmo. É parar e fazer até um exercício, né, diário. Tem muitas situações no nosso dia a dia que nos leva a refletir sobre isso. Não é uma nem duas, são várias situações. Ok, aconteceu isso. Como é que eu vou reagir? E aí, essa pergunta, como é que eu vou reagir, eu estou parando e refletindo comigo. Até onde eu sou capaz de ir? Até onde eu já não consigo mais? Daqui para lá, eu preciso de ajuda de alguém. E precisar de ajuda não tem problema nenhum. Eu vou lá e chamar alguém para me ajudar. Né? Mas usar essas situações do dia a dia para poder realmente se conhecer, fazer esse exercício diário, de se questionar, isso que eu fiz, se outra pessoa que tivesse feito, como que eu olharia? Eu olharia com os mesmos olhos que eu estou olhando, sendo feito por mim? E aí eu começo a conhecer o outro, principalmente a minha família, né? As pessoas que estão mais próximas, que normalmente, pelo menos eu, né, naquela época lá, até 2016, eram as pessoas que eu mais agredia, né? E claro que não foi de um dia para o outro, mas assim, esse autoconhecimento me traz uma diminuição dessas ações, né, dessas atitudes. E então é assim, é parar para se olhar mesmo. Eu imagino até colocando aqui como uma imagem, né? É muito o que foi a live da semana passada. Se colocar na frente do espelho, totalmente sem roupa e se ver. Mas olhando para dentro de si, né? Olhando para quem eu sou. Quais são as minhas dificuldades, os meus defeitos, porque eu sou cheia de defeitos. E quando eu consigo encarar isso, olhar nos olhos, eu vou lá e me encho de força e de capacidade para poder mudar. Eu só posso mudar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sei, que eu tenho o conhecimento, né? Consciência, Se né? eu, exatamente, se eu estou alheio, não vou mudar nunca. E falou conforme, né? Sou cheia de defeito. A amiga tá cheia de a Alguns já amiga tá cheia de estão virtude. encaminhados. Sou cheia de virtudes também. Ah! Alguns já estão mais encaminhados, tá? E aí, compartilhando desse pensamento,
quando você se conhece, todas as suas relações, elas melhoram. E falando de relação de amizade, eu ainda estou muito com a amizade aqui, né? Nós tivemos uma aula com a Margarida na última sexta-feira, e essa live ainda está ecoando aqui, essa aula ainda está ecoando em mim, e foi muito interessante quando ela disse que nós temos 6 amigos e tudo mais, mas como que eu vou ter amigos e me relacionar com outras pessoas se eu não me relaciono nem comigo mesma? Se eu não faço perguntas para mim? Se eu não me questiono? E aí é interessante que eu fiquei lembrando do meu relacionamento com a Aline e com a Rebeca, né? Hoje tá pulsando, viu, Aline? Você tá aqui na live mesmo com a gente. Porque tem dia, gente, que a gente se encontra e diz, amiga, é o seguinte, eu tô passando por isso, mas não tô a fim de coaching, não, tá? E ok, hoje eu quero ombro. Olha, hoje eu quero acolhimento, eu não tô afim. Hoje eu já quero reclamar. Vai deixar reclamar, tá? Mas isso só é possível porque eu já não busco mais atender às expectativas nem da Aline e nem da Rebeca. E simplesmente compartilhar a vida com elas. Mas isso só é possível porque eu passei por um momento, como a Rebeca falou aí, né? De nudez da minha consciência na frente do espelho. Opa, peraí, agora eu fui grosseira. Não, opa, peraí. Como a Rebeca falou, se fosse comigo, será que seria interessante? Será que eu iria gostar? Mas será que eu gosto disso mesmo? O que que tá me movendo? O que que tá me levando a tomar essa decisão? É por propósito? É por orgulho? É por vaidade? O que que tá me levando a tomar essa decisão? Faz sentido aí, Rebeca? Todo sentido. Saber o porquê, né? O porquê de cada comportamento. E aí você vai cada vez mais aprofundando esse autoconhecimento. Cada vez mais a tua consciência vai abrindo e dando lugar para você mergulhar. Porque é um mundo, é um universo. A mente humana é um universo. E agora falando um pouquinho para mães, né? Já que o nosso canal, ele é um canal que aceita todo mundo, que recebe e acolhe todo mundo, mas que nós temos sim essa missão de falar com as mães, né? Mãe linda do meu coração, como é que você vai guiar e conduzir o ser humano? Ajudar esse ser humano a formar a identidade dele. Se de repente você não está nem conseguindo formar a tua própria identidade, entender, reconhecer, aceitar a tua própria identidade. E aí, assim, só fazendo paralelo com o que a Rebeca contou mais cedo, né? Que a Maria era o quê? Era a Maria. Porque a Maria é isso, porque a Maria é aquilo. Até que no momento de consciência, de sanidade, ela entendeu, opa, peraí, deixa eu me conhecer, entender? Pode continuar É aí, Rebeca. interessante que nessa época eu era assim, eu queria, né, aparecer para ela ou me apresentar como a mãe perfeita, né? Aquela mãe perfeita. E muito enfatizado até por conta do meu perfil, né? Que olha tudo com muita, né? E aí, quando eu comecei a viver esse processo, tudo mudou. Porque hoje, porque eu piso na bola ainda com ela. Eu piso na bola de vez em quando. E aí eu chamo para ela, filha, vem cá, vamos sentar aqui, olho no olho dela. Filha, eu vou agora te pedir desculpa, eu te peço perdão por isso que eu fiz. Não foi legal, a mamãe sabe que isso não foi legal. Então, assim, realmente hoje a nossa relação é uma relação extremamente próxima, extremamente de confiança, assim, ela fazer alguma coisa errada e ela dizer, mamãe, olha, eu sei que a senhora vai ficar chateada, mas eu fiz isso. E aí a gente conversa, né? Eu não brigo,
como eu fazia, né, naquela época, e a gente vai conversar, eu vou levá-la a refletir, e aí os questionamentos que um dia chegaram para mim, que eu ainda faço, né, diariamente, eu começo a trazer esses questionamentos para ela, né, para levá-la a viver isso de uma forma extremamente natural, né, extremamente natural desde cedo, desde sempre. Porque se ela viver isso como sendo uma forma de vida saudável e natural, dificilmente ela vai permitir algo que não seja saudável, nem para ela e nem para as outras pessoas, né? Então, é o se questionar. Então, hoje eu chego para minha filha e digo, filha, olha, eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter falado assim. Você me desculpa, a mamãe está errada. Eu reconheço que eu estou errada. Então, é realmente se colocar numa posição de vulnerabilidade e que eu erro também, assim como ela, assim como qualquer pessoa, E né? aí é interessante você trazer isso, Rebeca, porque esse é o teu caso específico, né? Mas eu lembro de Sim, uma vez que a Aline trouxe uma situação muito interessante, que é o caso, por exemplo, de mães parecidas conosco, né? Mães conformes, com uma mente mais certinha, de repente mais organizada, metódica, sistemática, e é tudo isso, tá, amigos, que vocês estão aí nos assistindo. A nossa mente funciona assim. E uma criança que tem uma mente diferente da nossa, né, que é uma criança mais influente, mais espontânea, mais criativa, que eu até confesso para você, nós conformes, a gente demanda uma energia maior para sermos criativos. Somos criativos? Somos. Conseguimos criar? Conseguimos. Mas a gente demanda sim. uma energia maior do que uma pessoa que é influente ou que é dominante, que consegue ver o futuro de uma forma muito rápida. E se essa criança que é mais influente, que é mais dominante, ela tá brincando e um conforme olha de fora, ele diz que aquilo tá uma bagunça. Aí imagina o dano na identidade dessa criança quando a mãe, que é a autoridade maior na vida dessa criança, chega lá e diz assim: "Que É. bagunça é essa? Olha como tá tudo isso aqui". E eu não tô falando de algo Gente, eu de. falei demais isso. Eu falei demais isso para minha filha. Então hoje, como que nós alinhamos, né, na minha casa, porque eu passo por isso. Gente, é o seguinte, eu não consigo raciocinar nesse ambiente. Eu vou pedir licença de vocês, vocês podem continuar brincando, mas eu não consigo. Eu não consigo estruturar, eu não consigo pensar em tomar decisões nesse ambiente. Então, elas já conseguem ver que existem pessoas que são mais limitadas, né? Que elas têm essa habilidade. Para mim, é uma limitação. Temos estratégias, mas para mim hoje, o fato de eu já conseguir verbalizar e falar o que me incomoda já é um ganho extraordinário, tá? E isso pode acontecer com vários outros tipos de perfis de crianças. E agora imagina se foi você que passou por isso. Se foi você que um dia ouviu, tá fazendo tudo errado. Para com isso, menina. Fala demais. Será que você tem noção das coisas que você viu, ouviu e sentiu que de repente aí alteraram a percepção que você tem de si mesmo? Lembra que é o meu mundo refletido? Porque eu só enxergo fora o que está formado aqui dentro. A nossa visão de mundo é uma projeção do que nós pensamos. Simples assim, é uma projeção. Então eu só consigo ver que algo é belo ou feio porque foi construído que aquilo é belo ou que aquilo é feio. Então, de repente, para um conforme, ser visto como um certinho é algo feio e ninguém quer ser feio. Todos nós temos a necessidade de sermos amados. E o feio, aquela construção do feio, não é amado. E agora? Então, eu não vou mais ser certinha. E aí eu começo a abandonar a minha identidade, a abandonar quem eu verdadeiramente sou para atender expectativas. Tá fazendo sentido? Fala um pouquinho aí pra gente, Rebeca.
É interessante que você falando, eu lembrei da época de 2016 para trás, e foi justamente em 2016 para 2017 que eu fiz a minha análise de perfil. E assim, o meu perfil é ser 70, até 100, o meu é conforme 78. Então, assim, e eu estava adaptando que o meu conforme estava abaixo de 30. Então, eu estava uma pessoa, imagina, a conforme, né, que é tudo dentro do seu quadrado, é o natural, totalmente desorganizada. Então, eu nem estava sendo eu e eu nem estava sendo quem eu queria ser, porque eu não ia conseguir ser 24 horas por dia, eu não vou conseguir ser quem eu não sou. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não dá. A vida deu uma nada de 180 graus, então estava no extremo, foi para o outro, e graças a Deus e hoje eu estou assim, resgatei a mim mesma, resgatei o meu relacionamento com a minha filha, né? Uau. Estou resgatando o meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, e aí construindo isso, né? Reconstruindo tudo isso. E isso aí Uau. não tem preço que pague, não tem. Isso aí é Uau. valor, e só sabe o valor quem realmente Verdade. vive esse processo, quem vive esse processo. E assim, se permita viver esse processo, porque em alguns momentos é doloroso, mas tudo que sai ali da tua zona de conforto, ela vai te causar uma dor, mas quando chega lá, não quero voltar de jeito nenhum. Verdade, De verdade. Meu jeito Deus, nenhum. eu estava ali. Uau, quero permanecer aqui. Rebeca, É como boas daqui para conformes que frente. somos, é verdade. Como boas conformes que São somos, 9h38. ela sabe a pergunta que eu vou fazer, gente. Você tem noção? Ó, alguns comentários aqui. A Aline Kate disse que ainda bem que agora ela ama os conformes. A Antônia disse muito interessante. E tem uma pergunta que eu vou projetar aqui, eu só não sei se eu vou conseguir tirar, tá? Como eu posso me libertar daquilo que aconteceu comigo? Aí hoje eu não consigo. Minha mãe, gente, tá tudo certo. Eu não deu para ler aqui o restante, mas vamos lá. Vamos responder essa aqui bem rapidinho. Como eu posso me libertar daquilo que aconteceu comigo? E aí é autoconhecimento. Eu disse que talvez eu não soubesse tirar daqui. Vamos ver, apertei aqui. Aí desativar perguntas, sei lá, ativar perguntas. Toda vez eu faço a mesma coisa. Do mesmo jeito. Mas tá tudo certo, a gente vai falando. Eu vou falar um pouquinho bem rápido, de forma muito sucinta. Isso é uma aula enorme, gente. Mas eu vou resumir aqui em poucas palavras. Primeiro, entenda que você é a sobreposição de suas memórias. O que isso significa? Significa que o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu sob forte impacto ambiental moldou quem você é. Simples assim. E é por isso que hoje você lembra de repente de algumas situações como se tivesse acabado de acontecer. Aconteceu 20 anos atrás, mas parece que acabou de acontecer. Porque você traz sentimentos e você traz significado para aquilo. Então, como que você começa a se libertar daquilo que te aconteceu? Ressignificando. Opa! E aí, conto aqui, né, que eu já dividi com as meninas, e a Aline, ela me chamou a atenção, né, sobre isso. Acho que agora vai. Não foi. Eu quero tirar, não consigo, eu queria ver a Rebeca. Aí, consegui. Aí. É, eu tinha o seguinte pensamento: a pessoa só vale o que tem. Parece feio, né? Mas o que aconteceu? Em um dado momento, eu vi algo na minha casa que fez eu pensar nisso, que eu valia o que eu tinha. E se eu não tinha nada, então eu não valia nada?
Nesse nível, gente. E a memória, quando eu contava com o sentimento como se tivesse acabado de acontecer. Falei, opa, então o que eu tenho que fazer? Naturalizo a forma como eu falo. Bom, o que aconteceu? Certo dia, eu entrei na cozinha de casa e meus pais estavam conversando que eles não tinham dinheiro para comprar pão. Meu pai era cheio de amigos, mas naquele momento ele não tinha amigo nenhum. Por quê? Ele não tinha dinheiro nem para comprar pão. Mas isso foi o que a criança viu, ouviu, sentiu, que gerou uma memória, que trouxe um sentimento e um significado. Então hoje, gente, aconteceu aquilo, foi com meus pais. Hoje, eu tenho amigos que falam, você é valiosa. Eu tenho um esposo que verbaliza isso. Fizemos parceria. Ele olhou para mim e disse, nós formamos parceria. E uau! Então eu posso Uau! ressignificar. Eu posso ressignificar. Eu valho muito mais do que eu tenho. Porque eu valho aí eu posso trazer, né? Pedindo licença de você, eu trago muito a questão da minha crença religiosa, do Deus que eu acredito, né? Desse Deus da Bíblia que fala que ele morreu por mim, enfim. Então eu trago tudo isso de significado, ressignifico aquela lembrança, aquela memória, e hoje sinto outra, escolho colocar outros sentimentos. E ali eu começo a reforçar a minha identidade. Show? É isso mesmo, Luciana. E assim, até para acrescentar um pouquinho, né? Eu sei que você já falou Pode, vai, amiga, tudo, complemente. mas assim, é olhar muito para as situações do passado sem a vitimização, porque por mais que a gente não queira reviver, foi algo que aconteceu e está impresso na memória, está impresso e está presente, está presente. Então, é olhar sem vitimização, sem contar historinhas, ai, por que aconteceu isso? Ok, aconteceu. Então vamos ressignificar. E a partir daí, você começa a se olhar com alto amor, com alto respeito, né? Com a autovalorização. Então, é reformular isso e tirar daquilo, porque o passado é algo até isso é uma coisa que eu trago comigo, né? O passado ele só tem uma finalidade, um objetivo de fazer com que eu cresça. Se não for para isso, eu não preciso ir lá mais. Eu vou lá quando eu pego algo, Show. isso aqui, eu vou crescer. Então vamos trabalhar isso aqui para poder a dor não fazer mais sentido. A lembrança vai Show. continuar, Exatamente. Uau, uau. Ai, Rebeca, menina, passou rápido. Passou né, rápido. amiga? Mas antes eu tenho uma última pergunta para Uau. ti, que é qual que você considera, que você deixa de dica para as pessoas que estão aqui nos assistindo, de um primeiro passo para elas iniciarem essa jornada de autoconhecimento? Que passo seria esse? Olha, eu vou falar até algo que realmente eu percorri isso, né, no começo. É se olhar. No começo eu tinha muita vergonha de falar algumas coisas, né, que eu pensava, enfim. E eu comecei a me permitir eu me olhar. E principalmente olhar aquilo que eu precisava melhorar, porque o que era bom, todo mundo via, e assim, é algo que a gente, eu e o ser humano em geral, sempre está à mostra, né? O que é bom sempre é visível, mas aquilo que é o defeito, aquilo que só eu sei, eu comecei a me permitir, a olhar para mim, a olhar para Uau, esses pontos que estavam me paralisando. E a partir daí, eu comecei, como eu te falei, né, a me olhar com amor, com autorrespeito. Ok, aconteceu, eu me comportei desta forma, mas daqui para frente,
Eu posso fazer diferente? Posso. Ok, mais um passo. E o que é que eu preciso para agir diferente? Ah, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso disso, daquilo outro, conversar com alguém, ir atrás de um processo de coach, fazer uma análise de perfil. Ah, então vamos lá, vamos percorrer isso aí. E aí eu tenho construído, né, esse autoconhecimento, eu tenho reconstruído essa nova Rebeca, né, que há uns anos atrás eu não era assim, gente, não, definitivamente não. Hoje eu já mudei já muita coisa, muitos comportamentos, muitos pensamentos, né, muitos sentimentos. Então é ressignificar com perdão, auto-perdão. Porque se eu consigo me auto-perdoar, eu vou perdoar aquilo da minha história que me causou dor. E Uau. tudo é processo, nada é assim, tudo é você começar a olhar, né, e realmente se permitir a ir cada vez mais profundo. Então, é uma construção, é Uau. isso. Uau. E a gente te convida, vem com a gente. Nós queremos te ajudar. Nós temos a missão de realmente formar aí um exército de mães que vão criar pessoas diferenciadas para esse planeta. É, é isso. É essa a Eu essência. fico, eu fico imaginando assim, quantas mulheres, quantas mães, quantas famílias ainda vivem aquilo que eu vivi, né? Sim, E, e podem não viver mais isso, podem sim. viver o lado bom da vida, de aproveitar as pessoas que estão em volta de uma forma saudável, construindo relacionamentos, construindo relações. E é possível, é possível. E esse caminho que a gente fez, tanto eu, a Luciana, a Aline, e várias outras pessoas, a própria Sueli, que está aqui com a gente, nós refizemos esse caminho. Assim, é possível. É só acompanhar a gente, que a gente está aqui o tempo inteiro, colocando as experiências, colocando o que a gente fez, como a gente fez. E é vir junto que Vem junto. É inteligente vir junto, viu, pessoal? E aí, eu quero deixar, falta quantos minutos, amiga? Fala aí pra mim. 48. Eita. 9h48. Ah, então, eu quero deixar agora, entregar para a Rebeca e ela vai fazer esse convite para os próximos encontros para o mês de novembro, né? Que vai ser Então, todo com ela. E desde já agradecendo que você que acompanhou a série Reflexos. Se você quiser mais conteúdo, vai lá no nosso IGTV, que você vai acompanhar toda a série do Eu Sou, que foi com a Aline Kate, toda essa série Reflexos, que foi comigo e convidados, e agora com Rebeca Gurgel. Vai, amiga, que é contigo. e aí eu convido você, você vai convidar pelo menos 5 amigas para vir conosco para a série Tô no Lucro. Teremos 4 encontros, também com 4 convidadas extraordinárias, 4 pessoas assim incríveis que trarão assim depoimentos e ensinamentos incríveis para realmente potencializar essa sequência de séries que a gente vem trazendo, que o Lauren Coach vem trazendo, né? Então, assim, será maravilhoso. Continuaremos na quarta-feira, às 21 horas, durante o mês de novembro, todas as quartas, comigo e uma convidada maravilhosa e especial em cada quarta-feira. Ei, ela perguntou, eu falo quem vai estar? Eu disse, não, amiga, não fala não. Agora eu quero falar o nome de todas. Ai, meu Deus! Né, amiga? Só para Vamos vocês lá! entenderem. A primeira já começa com Com a Sueli Imbiriva, maravilhosa, assim, que empresária de tem sucesso, um falo mesmo. projeto incrível, que assim foi um dos anjos que Deus colocou assim na minha vida, né? Que a minha filha ficou lá 5 anos naquela creche maravilhosa. A segunda vai ser com Na- quem?
A segunda vai ser com a Mara Roberta Neves, assim, pessoa maravilhosa, amo demais. Ela mora em Brasília, médica, e assim, faz um trabalho incrível. Ela já assim, atingiu o mundo, né? Vários países, vários estados do Brasil, e ela tem essa facilidade, é uma conforme, né? E ela tem uma facilidade muito grande de conectar pessoas. E ela Uau! é maravilhosa. Ela estará conosco na segunda quarta-feira, né, de novembro. E em seguida teremos a Margarida Lima, maravilhosa, não tenho palavras, é assim, fiz o meu um processo, fizemos, né, o processo de coaching com ela e assim, para mim ali foram véus caindo da frente dos meus olhos. É, Uau! eu não tenho, assim, não existe uma palavra que possa dizer o que foi hoje, dentro dessa consciência que eu adquiri, né? Eu não tenho palavras para dizer o que foi o processo com a Margarida Lima. Uau! E a última? E a última, fechando com Beatriz Teixeira, também maravilhosa, expert em adolescentes, né? Então, assim, Hum. será um fechamento incrível. Então você é nosso convidado. Vem conosco para a série Tô no Lucro. A gente vai desmistificar aí várias coisas com relação a gente. Olha, Sim. eu já tô me colocando no negócio. Eu vou estar, gente. Eu só não vou estar, né, na tela. Mas eu vou estar junto ali. Vai falar que a gente vai ressignificar a Rebeca, senão eu vou roubar. Gente, é muito É, lindo. É muito lindo. ressignificar é essa questão do o lucro, né? O que o lucro traz? A primeira coisa que você pensa, dinheiro. Ok, vou só dar uma cutucadinha, né? Ok, lucro é só dinheiro? Uau! Posso falar mais nada, hein? Ai, 5 amigas, a Rebeca Falar fez o mais desafio. Rebeca fez o nada. desafio. Peraí que travou para mim, não sei se travou para todo mundo, mas Tô não te tem ouvindo bem. problema. Ótimo. Então, já colocou aqui os comentários. Rebeca já deu uma palhinha aí do que vai acontecer no mês de novembro. Ela já lançou o desafio, traz 5 amigas, porque você merece ter pelo menos 5 pessoas que vão no mesmo contágio que você. E desde já te agradecemos por estar conosco nessa noite de quarta-feira, finalizando aí com vários aprendizados. Lembrando que você não é o autor de si mesmo. Então pergunta para quem te criou, para que você veio esse mundo, qual é o teu propósito. E ele vai te ajudar a descobrir. Grande beijo para todos vocês. Gente, gratidão. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, hein? Espero Uau! você aqui com 5 amigos. Uau! Vou pedir para a Aline. Beijinhos. Aline. Aline, tirou a foto nossa, por favor. Acho que tirou. Tomara. Beijo, Tchau, tchau, gente. Beijo. gente.